Oi pessoal, então continuando aqui a desmitificando a hematopoiese, eu vou dar um esquema bem simplificado, tá? Bem básico também, que a partir desse esquema básico e simplificado, sedimentando esse conhecimento, compreendendo bem, a gente posteriormente pode aprender os outros detalhes, aprender de forma mais detalhada, mas primeiro tem que aprender a parte básica primeiro, tá? Então ali na medula óssea a gente tem as células tronco, tá? Hematopoéticas, que o objetivo delas é só proliferação celular, proliferação mitose, significa mitose, divisão, muitas divisões para aumentar os seus números de células, mas elas não têm função nenhuma, tá? O papel delas, o papel delas verdadeiro é se diferenciar e amadurecer em células que têm alguma função no organismo, mas por elas próprias elas não têm função, tá? Aí no caso, essa célula tronco hematopoética, ela se diferencia em dois tipos principais, tá? Na linhagem mieloide e na linhagem linfóide. Para desmitificar a hematopoiese, vamos começar pelo que é mais fácil, tá, pessoal? Linhagem linfóide, aqui eu botei uma linha tracejada, porque aqui foi com um número grande de células, botei uma linha tracejada para diferenciar as células de linhagem linfóide e mieloide, tá? Aqui ó, linhagem mieloide, linfóide, e aqui uma linha tracejada que as separa. Então, como a linhagem linfóide, como o próprio nome diz, linfóide, ela é responsável por formar os linfócitos, tá, pessoal? Que aí os linfócitos têm dois tipos, o T e o B, né? Os linfócitos B, eles se diferenciam em plasmócitos e produzem anticorpos, né? Algo particular é que os linfócitos TCD4 são os que são atacados pelo vírus do HIV, tá, pessoal? É só um dado, assim, só uma curiosidade nesse momento, tá? E, além dos linfócitos que são produzidos as células natural killer, que alguns autores de alguns livros de imunologia e hematologia consideram uma espécie, um subtipo de linfócito, tá? Mas aqui a gente não vai entrar nesse mérito. Então é linfócitos T e B e natural killer, linhagem linfóide. A linhagem mieloide, ela se diferencia em 6 tipos celulares básicos, tá, pessoal? Um deles, que é muito importante, que é o que dá a coloração vermelha para o nosso sangue, que contém hemoglobina, é a hemoglobina que dá a coloração vermelha, tá? Para transportar gases que nem oxigênio e gás carbônico, são as hemácias. A hemácias é um disco bicôncavo, isso aqui não é um 8, tá? Isso aqui é um disco bicôncavo vista lateral e aqui vendo por cima. Aqui ele produz as hemácias. Outra célula bem importante são as plaquetas, pessoal. As plaquetas, elas vêm de uma célula chamada megacariócito, tá? Que ele se divide em 1000 a 5000 partes. Um megacariócito dá entre 1000 a 5000 plaquetas. Antigamente diziam que as plaquetas eram fragmentos de megacariócitos, tá? Na verdade não é, meros fragmentos. As plaquetas são células, elas têm membrana citoplasmática, elas têm organela, elas têm mitocôndria, elas são extremamente organizadas. E para ter um grau de organização desse, não foi mero fragmento ou célula se despedaçando aleatoriamente, tá? Então foi uma divisão celular bem ordenada. Que as plaquetas, elas são importantes para a hemostasia primária, né? Que forma aquele tampão plaquetário quando tem uma lesão no vaso e depois ocorre a ativação da cascata de coagulação, né? Aí, seguindo, a gente tem as células que a gente chama de granulócitos, que elas possuem muitos grânulos, tá? Elas possuem grânulos muito evidentes. Os granulócitos, que são neutrófilos, eosinófilos e basófilos, pessoal. Uma forma que é bom, que ajuda a decorar, vocês vão ver depois que a hematologia não é uma ciência exata, tá? Ela não é uma forma 100% correta, mas ela tem um certo sentido, que ajuda a entender o que são os granulócitos. Lembram de ácido, base e neutro?
Então, eosinófilo vem do corante eosina, que é um corante ácido. Então, eosinófilo é o ácido. Se tem ácido, tem base. Então, basófilo, eosina ácido, base, basófilo, e o neutro, de neutrófilo. Essa vai ser uma forma que não tem erro de vocês gravarem, né? Fazer uma associação em vez de fazer uma mera decoreba. E depois a gente tem o monócito, que o monócito, ele nos tecidos se diferencia em vírus macrófagos, né? Que fagocitam os patógenos e apresentam os antígenos aos linfócitos. Então, pessoal, revisando, olha só que algo simples, é uma sequência lógica. Célula tronco hematopoética, tá? Se divide em duas linhagens: linfóide, mieloide. Pronto. Linfóide, linfócito T e B e natural killer. Mieloide, hemácia, que é a coloração vermelha do nosso sangue. Plaquetas, impedir sangramento. Granulócitos, ácido, base, neutro, ácido, eosinófilo, base, basófilo, neutro, neutrófilo, e monócitos, que vão depois nos tecidos virarem macrófagos. Tá, pessoal? Se gostou desse vídeo, tá? Dê um like para que outras pessoas também tenham acesso a ele. Se sentiu que te ajudou, até o like também ele me ajuda também, porque aí eu vejo que o pessoal tá gostando, eu faço novos vídeos, tá? E eu também, seguindo esse vídeo, eu vou fazer outros vídeos com explicações mais detalhadas de como isso acontece, tá bom, pessoal? Um abraço.